Essa desigualdade brasileira é uma desigualdade que deixou e continua com marcas fundamentais na nossa sociedade, né? Marcas, por exemplo, na arquitetura urbana da nossa sociedade. Imagens muito típicas de um Rio de Janeiro, em que você tem, né, os bairros da Zona Sul, com áreas nobres muito próximas das comunidades, das favelas nos morros cariocas. Ou imagens também muito circuladas na nossa, enfim, nos nossos jornais, nas mídias, de um Morumbi, bairro em São Paulo, com os grandes prédios, né, de apartamentos luxuosos que fazem ali fronteira com a favela de Paraisópolis. Essa desigualdade está presente, por exemplo, nas relações de trabalho, né? Trabalhos com grande qualificação, grande tecnologia envolvida, e trabalhos com baixíssima qualificação e desafios para a própria sobrevivência dos trabalhadores no dia a dia. Desafios que também representam o acesso à educação, o acesso à saúde. Em suma, né, temos uma série de possibilidades de percorrer essas imagens da desigualdade e reforçar a ideia. Sim, a desigualdade é algo que realmente nos marca como sociedade. Tratar de desigualdade é um grande desafio também pela amplitude do seu conceito. A gente poderia trabalhar em desigualdade em várias acepções. Uma desigualdade que é regional, uma desigualdade que é social, uma desigualdade que é uma desigualdade de gênero, racial. Enfim, temos uma possibilidade enorme de formas de tratar a desigualdade. Eu aqui, para tentar, vamos dizer assim, aprofundar um desses aspectos da desigualdade, vou tentar trabalhar um pouco mais na ideia de uma desigualdade de renda e riqueza, na sua acepção, vamos dizer assim, econômica da desigualdade. Conhecida a noção de que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Quando a gente fala do Brasil como um dos países mais desiguais do mundo, a gente está falando justamente da questão de renda e riqueza, da concentração da renda e da riqueza. E apenas para ilustrar, né, dar alguns exemplos, eu trago aqui uma pesquisa do Laboratório de Pesquisas Mundiais, de Desigualdades Mundiais, coordenada pelo Thomas Piketty, que é um economista francês que fez muito sucesso com um livro dele chamado Capital do Século XXI, que é uma pesquisa enorme sobre a desigualdade mundial ao longo de todo o século XX, e que ele traz esses dados para 2021 dizendo o seguinte, né, quando pensamos em distribuição de renda, quer dizer, o que seria a distribuição de renda? Aquilo que é a produção de bens e serviços, então salários dos trabalhadores ou remuneração de rendas de capital, como juros, lucros e etc. 10% da população brasileira, os 10% mais ricos da população brasileira, concentram quase 60% da renda do Brasil. Isso significa, né, que apenas uma pequena camada da população controla mais do que 50% de toda a renda do nosso país. Isso, quando comparado com os Estados Unidos, esse dado é em torno de 45%, na Europa, nos países da Europa, em torno de 30%, 35%. E isso não é tudo. Quando a gente vai falar de distribuição de riqueza, riqueza é o estoque. O que é o estoque? A riqueza é aquilo que se acumulou ao longo do tempo, propriedades, capital, aquilo que está no banco, etc., a concentração é ainda mais gritante na nossa sociedade. Apenas 1% da população, o extrato mais alto da nossa população brasileira, concentra aproximadamente 50% de toda a riqueza. Então a gente tem realmente uma sociedade com grandes polos de desigualdade. Como explicar então essa desigualdade como parte do processo histórico? A desigualdade certamente tem a ver com o processo da nossa formação social. Uma sociedade formada numa colônia de plantations, com grandes propriedades agrárias exportadoras, com trabalho escravo. Sem dúvida nenhuma, isso influencia o ponto de partida da desigualdade da nossa sociedade. Mas isso não pode ser tratado como uma fatalidade, como algo que não pode ser revertido ao longo do tempo. A experiência histórica, ela mostra que ao longo do século XX, especialmente, países com trajetórias de grande desigualdade conseguiram reverter a desigualdade. A Europa, por exemplo, na transição do século XIX para o século XX, como mostra o trabalho do Thomas Piketty,
os países europeus que vinham de um passado feudal, também um passado com uma estrutura social bastante desigual, foram países que conseguiram reverter as suas desigualdades em torno de meados do século XX. Então, a ideia de uma concentração de renda e riqueza, ela não pode ser uma ideia de uma fatalidade de um processo histórico que vai permanecer para sempre. Ela pode ser revertida. E isso é fundamental. Entender como que se processa essa transformação para justamente entender como poder transformar, né, uma dessas características tão penosas da nossa sociedade.